Olá pessoal, como vocês estão? Meu nome é Bruno Sanker e como eu disse a vocês, todo domingo eu estarei trazendo aqui no YouTube um vídeo sobre teologia. Eu já peço para você deixar aí o seu like no vídeo, se inscrever no canal caso você não seja inscrito e ativar o sininho a fim de receber novas notificações. A partir desse vídeo nós estaremos considerando a tríade platônica em relação à teologia natural. A tríade platônica envolve três ideias: a ideia da verdade, a ideia da beleza e a ideia do bem. Essas três ideias elas são clássicas na história da filosofia e elas têm determinado três grandes áreas da filosofia: a ontologia e a epistemologia, que a gente pode considerar como áreas correlacionadas à ideia de verdade. E depois nós temos a estética, correlacionada à ideia de beleza, e depois nós temos a ética, correlacionada com a ideia de bondade. Então essas três ideias são fundamentais para as experiências transcendentais. E aí, do ponto de vista platônico, essas ideias são transcendentes, no sentido de que elas transcendem a ordem física, e, portanto, são ideias ou eidos ou formas, primeiras, que estão para além, por exemplo, das coisas sensíveis. E, nesse sentido, elas nos dão uma experiência transcendente. No entanto, aqui na teologia transcendente, a experiência com o transcendente ela está sendo pensada como uma maneira de se perceber a natureza. Nós vimos que o objetivo da teologia natural transcendente não é provar a existência de Deus a partir de uma razão pública, mas nos ajudar a perceber a natureza de um determinado modo. Então, a teologia natural transcendente tem mais a ver com afeto do que com intelecção. Ou seja, tem mais a ver com uma disposição afetiva diante da natureza do que com um conjunto de proposições e de verdades proposicionais. A teologia natural transcendente, ela busca enxergar a natureza a partir de um determinado ponto de vista e a partir de uma determinada disposição afetiva diante da natureza. Trata-se, portanto, não de elaborar argumentos com o objetivo de provar a existência do Deus teísta, como fazem alguns teólogos naturais de abordagem iluminista, mas sim de compreender a natureza a partir de um determinado ponto de vista, de percebê-la a partir de uma determinada visão. Então, a experiência com o transcendente, ela dá a base, ou a experiência com o belo, com a verdade e com a bondade, nos dão a base para contemplar a natureza. Então, contemplando a natureza a partir do belo, da verdade e da beleza, nós podemos encontrar na natureza verdade, beleza e bondade. E aí nós precisamos entender, então, o que é verdade. Nesse vídeo nós vamos começar falando da verdade, nos próximos vídeos nós falaremos da beleza e da bondade. Então, nesse vídeo vamos falar especificamente da verdade. Para compreender o que é verdade, nós vamos usar como referência um livro chamado Introdução à Filosofia, do filósofo alemão Martin Heidegger. E ele vai nos ajudar a entender o que é verdade. O Martin Heidegger ele começa falando de que existe uma noção de verdade chamada de verdade proposicional. A noção de verdade proposicional é a versão clássica ou a visão clássica do que é verdade. De acordo com essa perspectiva, a verdade ela consiste na correspondência de uma proposição com a realidade. Consiste, portanto, na adequação. Então, para essa perspectiva, nós precisamos de um rigor no nosso conhecimento para adequar aquilo que a gente conhece à realidade. A verdade, portanto, é a adequação da proposição com a realidade. No entanto, Martin Heidegger vai observar que o conceito tradicional de verdade, como adequação do intelecto à coisa, não toca na essência originária da verdade. A verdade proposicional, para o Martin Heidegger, é um sentido derivado de verdade. E o Heidegger não está dizendo que a noção de verdade como correspondência esteja errada. Ele está dizendo que a noção de verdade como correspondência é um sentido secundário e derivado de verdade, porque existe um sentido ainda mais originário de verdade. Heidegger vai observar, assim, que a concepção tradicional de verdade estabelece sua sede na proposição, de modo que a verdade só poderia residir no enunciado. Então, para essa perspectiva, a verdade tem a ver com enunciado, com proposição, e não com a realidade em si. A verdade estaria na correspondência entre o enunciado e aquilo que se mostra. E, portanto, o local de residência, assim, por dizer a verdade, é a adequação do enunciado. São enunciados que são, de acordo com essa visão, verdadeiros ou falsos. No entanto, Heidegger vai nos ajudar a pensar o conceito de verdade a partir do seu componente grego. A palavra verdade em grego é aletheia. E o Heidegger vai nos ajudar a pensar o sentido originário de verdade a partir do termo aletheia. O termo aletheia, do grego, tem uma partícula de negação, a, e é composto por letheia. Letheia é uma palavra grega que faz referência ao rio Letos, que na mitologia grega é o rio do esquecimento. O rio Letos, portanto, simboliza o esquecimento, o ocultamento de algo. Enquanto se a gente coloca uma partícula de negação, ou seja, a letheia, significa retirar do esquecimento, tirar algo que estava oculto e trazê-lo à luz, que significa, portanto, desvelar,
desocultar, descobrir, fazer ver, mostrar, manifestar, revelar. O que é verdade, então? Verdade é desvelamento, mostração, revelação, aparecimento, desocultamento, descobrimento. Isso que é verdade. Esse é o sentido originário da palavra verdade. Verdade é, portanto, tirar do esquecimento, tirar do ocultamento, tirar do encobrimento, tirar do velamento. Se verdade, portanto, é desvelamento, revelação, desocultação, nós entendemos por que, então, nós podemos falar que o sentido de verdade como desvelamento é o mais originário. Porque nós só podemos falar de uma verdade proposicional se essa verdade se referir a algo que se mostra. Eu só posso dizer que minha proposição corresponde à realidade se essa realidade da qual minha proposição corresponde for uma realidade que se mostra, que se desoculta, que se desvela. Portanto, verdade como adequação é uma noção de verdade derivada de uma verdade mais originária que é o desvelamento. Porque uma proposição só pode concordar com algo a partir do momento que esse algo se manifesta. E a partir do momento que a própria proposição se manifesta, que a própria proposição se mostra e se faz ver. E aí nós vamos compreender como a noção de verdade como desvelamento pode nos ajudar a pensar a teologia natural. Quando a gente pensa, por exemplo, no filósofo fenomenólogo francês, de origem vietnamita, Michel Henry. Michel Henry vai dizer que verdade pode ser entendida como o mostrar de algo que aparece. Então ele vai tomar essa noção de verdade heideggeriana como aletheia, que é grega, não é só heideggeriana, verdade como desvelamento, e vai entender que a verdade pode ser entendida como mostrar de algo que aparece. E aí, Michel Henry vai fazer distinção entre dois tipos de verdade. Uma ele vai chamar de verdade do mundo, que é a manifestação dos entes no horizonte do mundo. Então as coisas se mostram para mim no horizonte do mundo, como a caneta, a porta, a árvore, a casa. Mas o Michel Henry vai falar que existe um tipo de verdade ainda mais originário, que é a manifestação da própria manifestação. A verdade da manifestação, a verdade do aparecimento. Se verdade é manifestação, quando eu falo de verdade da manifestação, eu estou falando da manifestação da própria manifestação. Nós vimos que verdade pode ser desocultamento, desvelamento, manifestação, aparecimento. Nós podemos também chamar isso de revelação. Verdade, portanto, significa revelação. E quando eu falo da verdade, da própria manifestação, eu estou falando, portanto, de uma revelação da manifestação. Manifestação também é revelação. Então, se eu falo de uma revelação da manifestação, eu estou falando de uma autorrevelação, uma revelação da revelação. A revelação da revelação é o que nós chamamos de vida ou de Deus. Deus é aquilo que se auto-manifesta, que se mostra a si mesmo, que faz aparecer a si mesmo. Em Deus, aquilo que se mostra é Ele mesmo. A manifestação se confunde com o objeto de aparecimento. Na verdade, a manifestação manifesta ela própria. Trata-se, portanto, de uma auto-manifestação. Verdade, portanto, no sentido mais originário da palavra, se refere à auto-manifestação da vida, à auto-revelação de Deus, a partir da nossa experiência. Da experiência que se experimenta a si mesma. De uma auto-experiência. Então nós podemos chamar essa experiência transcendente de experiência com o divino, de experiência com a vida. Verdade, portanto, é a experiência da própria experiência da auto-revelação primordial da vida, ou seja, da auto-revelação primordial de Deus. Então essa noção de verdade pode nos ajudar a pensar a maneira como nós olharemos para a natureza. Nós olhamos para a natureza a partir da nossa experiência com a vida, a partir da nossa experiência com a auto-revelação da vida. Portanto, compreender a natureza a partir de uma experiência transcendente é compreender a natureza a partir da experiência com o divino. Aqui é importante dizer que o termo transcendente está sendo usado no sentido daquilo que transcende a ordem do mundo. Porque essa experiência, na verdade, ela é completamente imanente, porque se trata de uma experiência que não se escapa a si mesma, mas de uma experiência aderida a si mesma, uma experiência da própria experiência. Portanto, a primeira ideia transcendental para a gente pensar a noção da tríade platônica é a noção de verdade. E nós podemos associá-la à noção de Martin Heidegger de verdade a partir de aletheia, como desvelamento, e associar isso também com a noção de verdade que aparece em Michel Henry, como a verdade da auto-manifestação da vida divina. E aí, a partir dessa experiência com o divino, é que nós podemos perceber a natureza de uma perspectiva transcendente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e até mais.